de agosto de 2017. Santos joga mal, tropeça no Fluminense e perde a chance de encostar no Grêmio na briga pela vice-liderança do Campeonato Brasileiro. A semana do São Paulo está só começando, mas o professor Dorival Júnior deve mexer em pelo menos 3 posições para o confronto direto de domingo na ressacada contra o Avaí. Gazeta Esportiva traz todas as informações de mais um treino do Corinthians. Na boa, tranquilo, líder isolado do Campeonato Brasileiro, o Timão segue a preparação para a estreia no retorno do campeonato, sábado contra o Vitória, na Arena de Itaquera. E ainda, o planejamento do Palmeiras para a temporada de 2018, o lado B do futebol no Mesa Quadrada e a ação social promovida por Neymar na Suíça. Yes, estamos chegando com o Gazeta Esportiva. Ótima noite para você. E é o seguinte, com algumas caras novas na equipe titular e 3 jogadores poupados, o Santos empatou com o Fluminense 0-0. Que joguinho! E perdeu uma grande chance de se aproximar da vice-liderança do Brasileirão. Com o resultado, o Peixe chegou aos 36 pontos e terminou a rodada 3 pontinhos atrás do Grêmio, que soma 39. Veja como foi essa partida na reportagem de Fernando Gavini. A melhor coisa que aconteceu na noite de segunda-feira no Pacaembu foi o abraço coletivo dos jogadores do Santos no técnico do Fluminense, Abel Braga. Gesto ainda de solidariedade ao treinador que recentemente perdeu o filho. Agora, quem queria ver um jogo bonito, recheado de lances de gol, definitivamente deveria ter ido a outro lugar. O Fluminense ainda estava completo, mas o Santos optou por descansar David Braz, Copete e Bruno Henrique. Chegamos a uma conclusão, principalmente do Bruno e do Copete, mais pela parte física, que estavam visivelmente desgastados. Então é importante também colocar os atletas em movimento. Alguns jogadores que praticamente não tinham jogado, jogaram hoje também. A gente fica conhecendo melhor, porque o jogo é uma situação de emoção muito diferente do que os treinamentos. A primeira chance aconteceu graças a um erro de saída de bola do Fluminense. Vitor Ferraz se aproveitou e chutou com perigo. Num dos poucos momentos de inspiração, Lucas Lima fez esta jogada pela esquerda e chutou cruzado para fora. Chute mesmo na direção do gol, só aos 30 minutos. Léo Cittadini pegou bem na bola e Júlio César fez uma grande defesa. Quem chegou mais perto de tirar o 0 do placar foi o Fluminense, que pegou a defesa do Santos desarrumada no contra-ataque e a bola sobrou limpa para o Wendel, que driblou Vanderlei, mas chutou na trave. Leverkusen então apostou em sangue novo, com Lucas, Crispim e Kaique nos lugares dos mais veteranos, Thiago Ribeiro e Ricardo Oliveira. Até então apagado, o colombiano Vladimir Hernandes quase se enrolou ao dominar a bola, mas ainda assim conseguiu chutar e levar perigo. Mas foi o último lance dele no jogo. Logo o colombiano deixou o campo para dar lugar a Jean Mota. Mesmo com todas as mudanças, o Santos só assustou de novo com a ajuda de Renato Chaves, que por muito pouco não marcou contra. Por tudo que aconteceu no Pacaembu, ninguém mereceu mesmo mais do que o 0-0. A responsabilidade foi minha, porque além dos 3 que eu troquei de início, trocamos mais 3 no segundo tempo. Então eu mesmo levei o time a um certo descontrole, porque é muito natural. Então, mas de qualquer maneira, acho que o resultado acabou sendo justo e não vejo assim como uma derrota, um mau resultado. Claro, 1 ponto, né? Não vale muito, mas acho que foi o que a partida mereceu. O resultado não foi bom nem para o Santos nem para o Fluminense, mas um jogador em especial teve muitos motivos para comemorar. O zagueiro Gustavo Henrique. Depois de 11 meses afastado dos gramados por causa de uma grave lesão no joelho, ele voltou e aguentou jogar todos os 90 minutos. Ele é um menino, mas muito sóbrio, assim, muito elegante para jogar. Gostei muito do estilo dele e tínhamos uma preocupação assim, né, do ritmo, porque afinal de contas, apesar de jovem, muito tempo ele estava parado. Então eu fiquei satisfeito com o desempenho dele. Feliz, isso é importante, né? Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva.
em termos de resultado, não foi bom para o Santos. Fica mais longe do Corinthians, com melhor. Um pontinho, né? Diminuiu para 1 ponto, em 1 ponto a diferença, mas é bom lembrar que o Corinthians tem um jogo a menos. Então, partindo do pressuposto que o Corinthians corresponda a favoritismo e vença ou vitória, aí você, sabe, tem 2 pontos a mais na diferença. Né? Quer dizer, muita coisa em termos para quem pensa em brigar pelo título. O Santos ainda mantém a 3ª posição, persegue o Grêmio, mas esperava-se um pouquinho mais. 0-0 até poderia ser 1-1, 2-2. O Fluminense teve talvez a chance mais clara de gol, né? Essa oportunidade aí, né, Chico? Poderia ter feito, pois é, a bola caprichosamente bateu na trave. Mas fazer o quê? Acontece. Tem noite, tem dia que de noite é assim mesmo. É verdade, Celso Cardoso, boa noite. Foi uma partida em que realmente o Santos não foi feliz. Mas, em compensação, a gente tem que levar em conta que também vários jogadores foram poupados, né? O Santos realmente não é que jogou a toalha no Campeonato Brasileiro, mas está muito concentrado na Libertadores da América. E eu acho que com razão. E muita gente está criticando demais todos esses campeonatos, esse grande volume de campeonatos que estão sendo disputados esse ano. E principalmente porque a Copa do Brasil passou a ser disputada o ano inteiro, a Libertadores o ano inteiro. Assim na Europa, sempre foi. É assim na Europa, mas aqui não é Europa, né, Celso? Então, o que acontece é o seguinte, não adianta um clube querer ganhar, vou repetir, 2 competições consecutivas. É difícil, é muito difícil. Antigamente era possível, por quê? Porque os clubes que jogavam a Libertadores não jogavam a Copa do Brasil. Então aí a Copa do Brasil ficava mais fraquinha. Então dava para você ganhar um Campeonato Paulista e a Copa do Brasil e talvez até o Brasileiro. Porque o torneio Copa do Brasil era fraquinho. Agora o torneio Copa do Brasil é disputado pelas melhores equipes do futebol brasileiro. E é um torneio imprevisível, porque é mata-mata. Não é por mérito, é por estado de espírito daquele dia. Né? É por biotipo, né? Vamos dizer assim. Se você estiver bem naquele dia, o time estiver bem, ganha. Quem não estiver, perde. Às vezes vai para pênalti, o goleiro faz 3 defesas impossíveis e acabou, o cara chuta o pênalti para fora. Então, quer dizer que é diferente. Agora, o Campeonato Brasileiro, na verdade, o certo quem fez foi o Corinthians. O Corinthians foi no certo. Quando começou a dar certo no Campeonato Brasileiro, o Corinthians foi indo. Foi somando ponto. Jogo a somando tempo. Jogo a jogo. Só se preocupando com o dia a dia. E o Campeonato Brasileiro é mais ou menos como construir uma casa, né? Você faz o alicerce, aí depois você, né, põe lá o piso, aí você vai levantando as paredes. Agora, a Copa do Brasil, o torneio mata-mata, não é assim. O torneio mata-mata é você com o machado na mão cortando árvore. E se der para chegar lá no lago, você ganhou o campeonato. É diferente. Então o Corinthians aproveitou-se disso. E os outros clubes preferiram fazer apostas, né, no que não saíram muito bem. Né? E o Santos é um deles. Bom, Chicão, então vamos ver como ficou a classificação do campeonato após esse empate de Santos e Fluminense. Vamos colocar a nossa arte na sua telinha. O Corinthians nem entrou em campo nessa rodada, mas mesmo assim se deu bem, segue líder isolado, 47 pontos, podendo abrir 11 do segundo colocado quando fizer esse jogo atrasado contra a Chape. Na vice-liderança está o Grêmio, com 39. Com o empate de ontem, o Santos perdeu a chance de encostar no tricolor gaúcho, aparece em terceiro com 36. Em quarto, Palmeiras, 33. Sport Atlético Paranaense fecham o G6 com 29 pontos. Com a mesma pontuação, só que com uma vitória a menos, está o Flamengo em sétimo, seguido por Botafogo, 28, Cruzeiro e Fluminense, 27. Na segunda página, aparecem Atlético Mineiro, 26, Coritiba e Vasco, 25, Ponte, 24, Bahia, 23, São Paulo, 22. No Z4, Chapecoense, também com 22 pontos, mas com um jogo a menos em relação aos demais. Avaí 21, Vitória 19 e na última posição o Atlético Goianiense com apenas 15 pontinhos. Vale destacar a recuperação, né, do Atlético Paranaense, que estava lá na zona do rebaixamento e agora já está na zona de classificação para a Libertadores da América, passando o Flamengo. E sobretudo aquilo que disse o Chico,
Ué, se você tem Copa do Brasil, se você tem Libertadores, se você tem Campeonato Brasileiro, é simples, é só montar um elenco para participar das 3 condições. Não, o Palmeiras das fez 3 isso competições. Não tem condição. Nenhum time brasileiro tem condição de montar um elenco para disputar. Palmeiras montou, Flamengo montou. Em alto nível, não deu certo, mas o elenco é montado. Não tem. Você vai ganhar um e vai perder o resto. O Corinthians ganhou o Campeonato Paulista porque o Campeonato Paulista foi disputado sozinho. Essa que é a verdade. Todos os regionais, o Flamengo ganhou o Carioca e assim por diante. Quer dizer, você não tem condição de disputar 2 campeonatos, 3 campeonatos e ganhar os 3 ao mesmo tempo. No futebol brasileiro, esquece. Você vai sempre ter que fazer a opção que for conveniente naquele momento. Essa é a grande verdade. A gente tem agora uma reportagem que trata justamente sobre esse assunto, com os principais concorrentes ao título brasileiro aí ficando cada vez mais longe do Coringão. A grande pergunta, né, que está acontecendo aí é o seguinte: o povão quer saber, o povão vai falar para o Vinícius Rodrigues o que está achando disso aqui que os meninos estão discutindo. Que o Corinthians está no topo do Campeonato Brasileiro, aí não tem nenhuma novidade. Agora que os principais postulantes ao título, Grêmio, Palmeiras, Santos, estão abandonando a briga pelo título, aí é outra história. Esse ano o Corinthians abriu tanta vantagem que o campeonato perdeu a graça. Será? Pra mim sim, acabou. Os caras não vão mais correr atrás. O Grêmio mesmo não vai jogar com os times titular até o final. Acabou, né? Eles já ganharam, não tem jeito. O Corinthians já ganhou. Acho que mais 7 rodadas já define o campeão já. E surgiu o ditado, né? Que na Espanha é sem graça, porque só tem o Real Madrid e o Barça, né? Aqui só tem o Corinthians, cara. Muita coisa pode acontecer ainda, né? A gente acha que já tá decidido e muita coisa pode mudar ainda. Até o final do ano tem muito campeonato, né? Muitos jogos. São 19 jogos ainda, né? Não é impossível, mas a gente tem que acreditar. Eu sou torcedor, então sempre vou querer que o meu time vença. Então, se existe uma chance, eu vou acreditar nela. O time não é um time invencível, mas ele se adequa ao que o adversário está fazendo. E eu acho que isso que está fazendo a diferença no brasileiro, né? Pelo que o Corinthians fez no primeiro turno, fica difícil alcançar, né? E os outros times estão em outras competições, né? O Grêmio, o Flamengo e o Santos estão em outras competições. 8 pontos é muito pouco. Você acha que o Grêmio não abriu mão? Ainda não. A gente manter a forma que a gente estamos, aí já realmente perde a graça, entendeu? Só vai brigar para não cair agora, né? Porque G6 já não dá mais. Antes, se fosse umas 4 rodadas atrás, dava. Vai ter um trabalhão ainda. O Corinthians ainda tem uns clássicos ainda pela frente aí, entendeu? O Palmeiras disparou na segunda etapa no passado. Pros adversários sim, né? Pra gente que é corintiano não perde, né? Que é só goleada, é só título que vem, tá suave. Ou seja, a graça perdeu, já o Corinthians não perde. O Corinthians não perde, simplesmente isso. Uma vai perder, né? Pelo menos uma, né? Não tem como ganhar, vai ficar sem perder 38 jogos. Ver os corintianos perder é bom, né? Série B 2018, jogo sexta-feira, ABC de Natal em São Paulo. Vou estar lá torcendo, né? Aí tem que sempre estar acompanhando o time. Se cair, tem que ficar com o time pra... Mesmo que caia, nos momentos bons e nos ruins. É tipo casamento, na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Tipo casamento. Você aceitou o casamento com São Paulo? Sim, pra sempre, né? Esse aí, tipo, você pode mudar de qualquer coisa. De mulher, de cabelo, de casa, mas de time você não muda, né? Tá certo, então eu os declaro torcedor e clube do São Paulo. Falou. Obrigado, meu velho. Até que a morte o separe. Bom. E a enquete, para você que está em casa, também em cima disso, você vai participar aqui com a gente do Gazeta Esportiva. Abre o site gazetesportiva.com e vota na enquete. Você acha que a eficiência do Coringão tirou a graça do Campeonato Brasileiro? Sim ou não? Eu acho que não. Acho que todo mundo quer ver a hora que o Corinthians vai perder. Não, para com isso. Não, né? Claro que não, Foi obviamente você que inventou essa enquete? Não, tô brincando. Não foi a enquete eu. É boa. Não estava aqui. Mas... É verdade, onde você estava hoje? Que não você é da sua conta. Onde eu estava mesmo aqui? Do marido, estava você aqui. não fica mal. Hoje eu não vou encher ele. Sabe o que aconteceu? Aconteceu uma tragédia. Não, você vai chorar, tadinho. Vamos que é o que interessa. Claro que tem graça. Continua tendo graça, porque os times têm que vencer os seus respectivos jogos e ficam ainda na torcida, os torcedores desse time, e também os próprios jogadores, profissionais, no tropeço do Corinthians. Quer dizer, a cada rodada fica essa expectativa. Será? O Renato Gaúcho já disse, o Corinthians vai despencar. Despencou. E fica todo mundo esperando. O Corinthians perde essa, perde aquela. Claro que tem emoção, claro que tem graça, óbvio que tem graça. Também acho.
Olha, o campeonato tem graça, evidentemente, e não é a eficiência do Corinthians que está atrapalhando o campeonato. Não. Pelo contrário, é a ineficiência dos outros. Tá vendo? Eu aqui achando que foi ele que tinha bolado a enquete. Não, mas não fui eu, não. Quem foi? Foi você, sim, Chico. Na verdade, não fui eu. Quem foi? Acho que foi o Rodolfo? O Rodolfo. É o seguinte, a ineficiência dos outros é que tá tornando o Corinthians eficiente. O Corinthians acabou montando um esquema que, para disputar o campeonato de pontos corridos, é o certo. Né? É um time que se defende, começou se defendendo, como já cansou de dizer o Carille, começou na defesa, na retranca, aos poucos foi se soltando e aprendeu a montar um ataque cirúrgico. O ataque do Corinthians, o Corinthians ataca pouco, mas quando ataca, marca. É preciso. É preciso. Você viu aí, Fluminense e Santos deram pouquíssimos ataques. Que horror. E quando o Fluminense teve a decisão, não fez. Não. O Corinthians, com essa, uma vez só, faria. Então, quer dizer, é o tal negócio, é um time eficiente. A eficiência merece prêmio também. Claro. Não é só arte. Bom, e já que a gente está falando tanto do Corinthians nesse começo do programa, a gente separou um material especial para mostrar os números impressionantes da equipe do técnico Fábio Carille nesse primeiro turno do Brasileirão. Confira. A campanha do Corinthians no primeiro turno do Brasileiro é coisa de cinema. Um filme com recorde de bilheteria. Afinal, a média de público do Timão em casa no Campeonato Nacional é de quase 38 mil pagantes por jogo. Os números dessa obra-prima corintiana são ainda mais espantosos. Aliás, são tantos números que essa trama teria que contar com um professor de matemática. Mas o mestre nesse caso é outro, o professor Carille. Em 19 jogos, o Corinthians somou 47 pontos. Foi o time que mais venceu, com 14 vitórias. Empatou 5 vezes e, incrivelmente, não sofreu nenhuma derrota. Um aproveitamento de 82,5%. O ataque alvinegro marcou 32 gols e a defesa só foi vazada 9 vezes. É incrível, né? Se é uma palavra que a gente pode buscar, é essa. Mas também de muito comprometimento, muita entrega. E feliz com o resultado, né? Mas agora a gente tem que focar para que o segundo turno possa ser da mesma forma. Wagner, achou bem o Jadson, hein? Não é de hoje que o Corinthians apresenta um bom futebol. Romero bateu, é gol! Gol! Última vez que o time perdeu um jogo foi no dia 19 de março, contra a Ferroviária, no Campeonato Paulista. De lá pra cá são 34 partidas de invencibilidade. 3 a menos que o recorde do clube conquistado em 1957, ano que o alvinegro ganhou a Taça dos Invictos, prêmio oferecido pelo jornal A Gazeta Esportiva. Cada jogo é uma final, a gente tem que entrar com um pensamento só, é somar pontos. O Cássio sempre fala que se a gente não tomar gol, a gente vai ficar mais perto da vitória. Então, é manter o que a gente vem fazendo com os pés no chão. E por que não pensar em ser campeão invicto? Mas claro, o campeonato tem muito campeonato pela frente, a gente tem que respeitar as demais equipes que estão brigando pelo título e a gente tem que manter essa sequência com calma e com a cabeça no lugar. Esse Corinthians não é desenho animado, mas a corrida pelo título já chegou à metade e o Timão despontou na liderança. Agora é bom os adversários inventarem alguma coisa para alcançar o alvinegro da Zona Leste, porque do contrário... E pensar que ninguém botava fé nesse Corinthians, né? Eu me lembro que escrevi no site gazetesportiva.com, logo no começo da temporada, quando o Carille assumiu, que o que podia se esperar desse Corinthians, pelo menos era um time organizado e competitivo. E foi. Organizado, competitivo. Só que
além da conta. Ninguém em sã consciência imaginava que o Corinthians pudesse liderar o Campeonato Brasileiro como nunca antes na história desse campeonato. Sabe, terminar invicto um turno todo, e o Corinthians chegou a abrir 11 pontos do segundo colocado. Hoje a diferença é de 8 com um jogo a menos. Então pode dar esses mesmos 11. Continua mantendo. São números extraordinários, exatamente isso, mantendo. A chave desse Corinthians, Chico, é a regularidade. E quando se imaginava que o Corinthians pudesse sentir a pressão, quando teve os jogadores lá convocados para a seleção, ou para as seleções do Paraguai e brasileira, o time manteve o mesmo padrão. Quando o Grêmio encostou, que o Corinthians tropeçou em casa diante do Atlético, empatou o jogo, empatou com o Avaí, o Corinthians foi lá depois, ganhou do Fluminense, ganhou do Atlético Mineiro fora. Ou seja, parece que é um time que não sente. Quando tem a perspectiva de sentir o lado emocional, como aconteceu no Rio, o Corinthians estava vencendo por 2-0 o Vasco, tomou 2 gols em 2 minutos no segundo tempo. 2 de Luiz Fabiano. 2 de Luiz Fabiano, em 3 minutos tomou 2 gols. Aí ficou aquela sensação, agora o Corinthians cai. Venceu por 5-2. Quer dizer, é um time... 2 gols do Cleiton. É um time muito forte do ponto de vista tático e também do ponto de vista emocional, Chico. É verdade. E eu tive a oportunidade de ver lá o Corinthians treinar. E durante esse tempo todo que o Corinthians ficou parado, o Corinthians não diminuiu o ritmo de treino, não. Pelo contrário. Está recuperando todo mundo. Nós vamos ter matéria hoje aí, mas hoje a grande surpresa foi o Jadson. O Jadson está voltando e, pelo jeito, se bobear, joga contra a Vitória. Já recuperado das costelas quebradas, né? A gente deve mostrar isso, daqui a pouco a gente fala, mas para você ver a dedicação das pessoas. Quem quebrou costela? Eu nunca quebrei costela, mas quem quebrou costela diz que é uma dor insuportável. Horrível, porque não dá nem pra pôr gesso. Só tem um problema, só tem um jeito, de ficar imobilizado. Repouso, né? Total. Pois é, o seu Jadson está jogando, hoje ele jogou durante o treino. Então, para você ver, é um time muito dedicado, um time muito esforçado, um ajuda o outro, fala a mesma língua, e o Carille realmente começou a aperfeiçoar todo aquele know-how que o Tite deixou. Ele não só aproveitou, como aperfeiçoou. E está dando certo com um time razoável, sem estrela. Acho que esse cara, ele é o iluminado. Ele é trabalhador. Ele é competente. Ele é trabalhador. É isso aí. O homem trabalha demais. Chapecoense, bem que tentou, mais um pênalti marcado aos 42 do segundo tempo, garantiu a vitória do Urawa Red Diamonds por 1-0 e deu ao time japonês o título da Copa Suruga. E agora chegou o momento mais engraçado do programa, a hora que os meninos do Mesa Quadrada invadem o nosso espaço para mostrar as curiosidades do mundo do esporte. Vamos ver. Começando o Mesa Quadrada! Seja muito bem-vindo, hashtag Mesa Quadrada, hein? É isso aí, o Grêmio perdeu a partida para o Botafogo nesse final de semana e não aproveitou a rodada sem o líder Corinthians. Mas quem explica o que aconteceu é o técnico Renato Gaúcho. Os primeiros 20 minutos o Grêmio parecia que estava em outro planeta. Neymar finalmente fez a sua estreia no PSG. E quem que se destacou? Primeiro gol do PSG com Neymar em campo foi de quem? Do Icoco contra. Aí depois fez essa cara de cocô. Não fique triste, torcedor do Barcelona, porque nós do Mesa Quadrada entramos em contato com a diretoria do seu clube e sugerimos Neilton para a vaga de Neymar. E lá vai o Neilton pra cobrança! Vai, Neilton! Ah, chora, Neilton! Parece que o Barcelona desistiu da contratação, velho. Que pena. Mas não foi só o Icoco, o Neilton que se destacaram nesse final de semana, né? Tivemos mais gente. Olha aí o Kaká, olha só. Foi brincar com seu amiguinho careca, aí o juiz bobão foi lá e expulsou ele, só porque ele é lindo. Ridículo esse juiz.
Ia ser sacanagem expulsar o Kaká, né? E por falar em homem bonito, olha o golaço que o Cristiano Ronaldo fez. Ai, Cris, que golaço! Nossa, ele tá bronzeadinho, hein? Nossa, é bronzeamento artificial e chia de manhã. Isso aí é chia de manhã. Olha, eu achando que não dava pra melhorar. Olha esse homem! Meu Deus, ele só esqueceu de crescer, né? Mas olha que homem bonitão. Esse é o melhor de todos, né? Esse Celso Cardoso é um absurdo. Olha o que ele faz com as pernas. Muito lindo esse menino. Lembrando você que quinta-feira, agora às 21 horas, no Teatro Gazeta, tem show do Celso Cardoso. Não perca, corra, compre seu ingresso. Vai ser top show. Esse show vai ser demais. Eu espero a sua presença e fique agora com um trechinho da minha voz com vocês, Celso Cardoso. Eu ontem tive um sonho, sonhava que você beijava minha boca, era tão bom. Não, esse é um cara que eu admiro muito, Maurício Manieri, palmeirense, Continua, Palhinha, boa. Esse não sou eu, né? Não tenho essa voz. Mas tudo bem, se você quiser ver de verdade o que sou, então apareça dia 17 aí no Teatro Gazeta, 9 da noite. Dia 17 é quando? Quinta-feira que vem, depois de amanhã. Depois de amanhã, que horas? 21 horas. Aonde? Teatro Gazeta. Repita. Teatro Gazeta, 21 horas, quinta-feira, depois de amanhã. É um show dançante? É. É, né? Não é pra não ficar parado, não. Celso Cardoso e os impossíveis. Celso Cardoso para impossível. Marcos Klein, Caio e André Youssef. Grande. Marcos Klein, um beijo pra você, meu querido. Barcelona e Real Madrid fazem amanhã o segundo jogo pela Supercopa da Espanha. De novo? Pois é, de novo. No jogo de ida no Camp Nou, o time de Zidane levou a melhor, mas a expulsão do craque Cristiano Ronaldo injusta está tirando o sono do técnico madrilenho. A suspensão de Cristiano Ronaldo por 5 jogos rendeu muitas reclamações no time do Real Madrid. O craque português foi expulso durante a primeira partida da Supercopa da Espanha contra o Barcelona e se descontrolou. Empurrou o árbitro do jogo e teve a punição ampliada por conta disso. Pensar que não vai jogar Cristiano 5 partidos. Pensar que Cristiano não vai jogar com a gente 5 partidas? Vai passar isso. Estou chateado, todo mundo está. Afinal, foi pouca coisa e muita punição. Sim. Então estou molesto, sim. Com isto e ele molesto e todo o mundo, porque al final, com poucas coisas, é muito para ele. Mesmo com a expulsão de Cristiano, o time merengue venceu o Barcelona no domingo por 3-1, com direito a um golaço do CR7, quando ainda estava em campo. Para a partida de volta, amanhã, no Santiago Bernabéu, a equipe de Zinedine Zidane pode até perder por 2-0, que será campeã. Porém, na visão do comandante madrilenho, nada está garantido. Nunca está sentenciado. Quando tem ida e volta, nunca está acabado quando se tem ida e volta, porque temos que jogar a segunda partida e temos que jogar muito bem. O Barcelona é uma boa equipe e pode colocar qualquer time em dificuldade. Que te pode meter em qualquer momento em dificuldade. O Zidane eu tenho um respeito muito grande. Para mim foi um dos maiores jogadores que eu já vi jogar. Para mim, depois do Maradona, o melhor foi ele. À frente de Ronaldo e Romário. Para mim o maior foi ele. E o maior de todos? Agora, é o Pelé, né? Peraí, né? Tudo bem, até entendo. O que é um empurrãozinho para quem deu uma cabeçada numa final de Copa do Mundo? Pelo amor de Deus, quase matou o cara. Materazzi, lembra? Materazzi. Quer dizer, agora... Então esse empurrão do Cristiano Ronaldo pelas 5 jogos é muita punição para pouca coisa. Depende da comparação, né? Para quem deu uma cabeçada numa final de Copa do Mundo, realmente empurrãozinho não é nada. Mas justíssimo. É um exemplo, tem que dar exemplo sim. Hoje, no Brasil, em qualquer lugar do mundo, a criançada, a molecada se inspira em Cristiano Ronaldo, em Neymar, em Messi. Não adianta. E aí, quando você absolve um comportamento como esse, essas crianças que têm esses rapazes como ídolos, acham que podem fazer a mesma coisa. E não pode. É coisa do futebol, é coisa do jogo. Tem que manter o autocontrole. São profissionais de alta performance. Alta performance não significa apenas ser bom tecnicamente, ter habilidade.
é ter boa cabeça também. E mas se ele perder o controle, pênalti, aprenda a ter. Ele sofreu pênalti, ele reclamou com justiça. O que ele exagerou foi ter dado aquele empurrãozinho no juiz. Imagina, ele quis chamar o juiz sem querer empurrão. Você quer ser advogada dele, né? Eu particularmente acho assim, para quem viu o Felipe Melo fazer aquela palhaçada que ele fez lá no campo do Nacional, né, que quase comprometeu... Penharol, do Penharol, que quase comprometeu a segurança de toda a delegação palmeirense na Libertadores, e ele levou 5 jogos e diminuiu para 3, quer dizer, então, aí, isso que o Cristiano Ronaldo fez é um carinho. Ele quis chamar o juiz e deu um empurrãozinho, e outra coisa que eu acho também, tudo bem que o Neymar é ídolo, que o Cristiano Ronaldo é ídolo, sabe, mas também não são exemplo para ninguém, viu? O moleque quando quer jogar... Mas tem uma responsabilidade. Tem, mais ou menos. Porque é o seguinte, o cara quando é maldoso, o cara quando joga... Aqui quem jogou bola sabe. Quem é maldoso é maldoso. Quem joga bola, joga. Então, enfim, acabou, sabe? Isso que o Cristiano Ronaldo fez, perto do que o Felipe Melo... Pelo amor de Deus, não é nada. Saiu nesta terça-feira e tá lá no site gazetesportiva.com a lista, uma galeria de fotos, tá bom? Tem uma lista dos 3 candidatos ao prêmio de melhor jogador da Europa na última temporada. Cristiano Ronaldo, Messi e o goleiro Buffon disputam o título dado pela UEFA e que será anunciado em uma cerimônia no próximo dia 24. A escolha dos 3 foi realizada por um júri composto por 80 treinadores e 55 jornalistas. Chama atenção o fato do Neymar nem estar entre os 10 melhores. Mas mesmo fora da lista, o Neymar tem usado o tempo livre dele para também promover ações sociais. Protagonista da maior negociação do futebol mundial, Neymar mostrou que também segue de olho na sua imagem fora das 4 linhas. Depois da boa estreia pelo Paris Saint-Germain, com direito a gol na vitória sobre o Guingamp, o craque brasileiro esteve em Genebra, na Suíça, para participar de um evento na sede da Organização das Nações Unidas. Neymar foi anunciado como o primeiro embaixador da ONG Handicap International, que cuida de pessoas com deficiência, além de trabalhar com aqueles que se encontram em situações de pobreza e exclusão, conflitos e desastres naturais. Além de distribuir autógrafos e posar para fotos, o jogador fez embaixadinhas em cima do monumento Broken Chair, que foi construído pela ONG como apelo à proibição de minas terrestres. Vivi um momento único na minha vida, mais uma vez, onde subi na cadeira e uma sensação diferente, de muita felicidade. Estava com um pouquinho de medo de cair ali, mas deu tudo certo. E, bom, só quero agradecer, espero que seja uma parceria de muito sucesso, que a gente possa ajudar muita gente. Já dentro de campo, pelo Campeonato Francês, ele jogará pela primeira vez em casa, no estádio Parque dos Príncipes, no próximo domingo. Olha, meus amigos, é o seguinte, eu não tenho nada a ver com o Neymar ter ido lá para Paris. Eu acho que Paris é uma cidade maravilhosa, histórica, genial. É a cidade de luz mesmo, e quem foi para lá uma vez jamais esquece Paris. Agora, ir para o Paris Saint-Germain que é o problema, porque ele não vai conseguir ganhar essa tal de bola de ouro nem a pau. Já está fora dessa lista, né? Já está fora dessa lista injustamente, porque ele deveria ter entrado já, porque ele, durante a temporada, ele estava jogando pelo Barcelona e jogando muito bem, e fez teve um desempenho maravilhoso no Barcelona. Então, já excluíram o cara de propósito, Já jogaram ele de lado. E vão tentar minimizar o Neymar de qualquer jeito. Então, quando o Celso Cardoso falou aqui, eu acho que foi o Celso, que ele só vai conseguir ganhar a tal da bola de ouro e ser escolhido o melhor do mundo se for campeão da Superliga. Da Liga dos Campeões da Europa. Da Liga dos Campeões da Europa. Tem total razão, porque se não for assim, não vai ser campeão nunca. E o ano passado, se vocês lembrarem, quem tirou o Paris Saint-Germain foi o próprio Neymar. O Messi não jogou contra o Paris Saint-Germain, não foi? E aí teve aqueles 2 pênaltis que eu acho que não aconteceram, ele foi lá, bateu, fez, jogou um bolão, comandou, deu passe e virou o tal do 6-1. Então, quer dizer, é o tal negócio, é injusto. Ele devia ter sido escolhido porque ele já tinha feito. Claro. E não porque ele vai fazer. Então, quer dizer, a Europa, no fundo, é um Brasil que deu certo.
Amanhã começam as semifinais da Copa do Brasil. No Rio de Janeiro, clássico carioca entre Botafogo e Flamengo no estádio Newton Santos. O Fogão vive excelente fase, disputando 3 competições ao mesmo tempo. Já o rubro-negro está em um momento de reconstrução, inclusive com a chegada de um novo comandante. Depois de aparecer no radar de vários clubes brasileiros, foi o Flamengo quem concretizou a ideia de contratar o técnico colombiano Reinaldo Rueda. Campeão da última edição da Copa Libertadores com o Atlético de Medellín, o treinador assinou contrato com o rubro-negro até o final de 2018. Rueda terá a primeira experiência no futebol brasileiro e faz a estreia amanhã contra o Botafogo no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil no Engenhão. Bueno, antes que todo, feliz, muy complacido de estar acá en Flamengo, tener esa distinción de ser elegido para esta responsabilidad, para orientar este proyecto en el club más grande de Brasil y bueno, con toda esta historia, con toda esta trayectoria que tiene Flamengo, pienso que un gran honor para nosotros como cuerpo técnico, un orgullo muy grande como colombiano de estar acá con esta responsabilidad y esperar cumplir con las expectativas, llegar a las metas que nos propongamos y poder corresponder a lo que es la ilusión y las expectativas de la afición. Já o Botafogo quer manter o embalo na temporada. O clube da Estrela Solitária vem de grandes resultados na Copa Libertadores, onde avançou às quartas de final após bater o Nacional do Uruguai, e no Campeonato Brasileiro, vitória em casa sobre o vice-líder Grêmio. A meta agora é repetir o desempenho também na Copa do Brasil. Nossas chances de levar um bom resultado estão aí, confiante mais também pelo resultado que a gente teve contra a Nacional do Uruguai e no mata-mata que a gente está fazendo um bom trabalho, né? Estamos conseguindo saber jogar esses jogos e isso não dá mais confiança, então tenho certeza que vamos fazer um grande trabalho agora com o próximo jogo contra o Flamengo. No outro jogo que promete agitar a semifinal da Copa do Brasil, o Grêmio recebe o Cruzeiro amanhã, 9h45, em Porto Alegre. Na Raposa, o técnico Mano Menezes fechou o treino que foi realizado no Beira-Rio e só vai divulgar a equipe titular amanhã. Mistério. O tricolor gaúcho deve ter força máxima para o primeiro jogo. O meio-campista Michel falou da expectativa para o confronto contra os mineiros. Depois de vacilar no Brasileirão e ver o Corinthians aumentar a vantagem na liderança mesmo sem entrar em campo por conta do saldo de gols, o Grêmio volta agora as atenções para a Copa do Brasil. Nesta quarta-feira acontece o jogo de ida das semifinais da competição contra o Cruzeiro, na Arena em Porto Alegre, com promessa de casa cheia. Começar com o pé direito dentro de casa é muito importante, assim como a gente começou contra o Atlético, querendo ou não a gente fez um placar bem seguro para levar para Curitiba e conseguimos sair classificados. Eu acho que tem que ser o mesmo empenho, cara, como eu falei. Se der para decidir, a gente tem que decidir dentro de casa, porque fora de casa a gente sabe como é complicado, ainda mais contra uma grande equipe, que é a equipe do Cruzeiro. O técnico Renato Gaúcho tem todos os atletas à disposição para esta partida. Algo muito importante para um clube que briga por título em 3 competições: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Libertadores. O Renato ele vem priorizando bem essa Copa do Brasil, essa Libertadores, tanto que ele vem poupando em alguns jogos. Mas não deixando o brasileiro de lado, pelo contrário. Às vezes a gente não aguenta essa maratona de jogos, esse calendário brasileiro. É difícil e não tem outro jeito a não ser poupar, mas com certeza eu acho que quando a gente voltar para o foco no brasileiro, acho que a gente pode sim conquistar coisas maiores. O segundo turno está apenas começando. Agora a gente vai falar do Palmeiras, que é o time do nosso diretor Rodolfo. Eu ia falar Rodolfo Gammerini, Rodolfo II. Após o empate no último domingo contra o Vasco, o Verdão deu folga de 2 dias para o elenco. Mas mesmo sem ninguém ir a campo, o ambiente palestrino segue conturbado, viu? Com direito a críticas da maior torcida organizada do clube, como a gente falou ontem aqui com exclusividade no Gazeta Esportiva, e movimentação da diretoria para buscar reforços para a próxima temporada. O Vinícius Rodrigues traz as informações do Verdão. Olá, boa noite para você acompanhando o Gazeta Esportiva. Os portões aqui na Academia de Futebol do Palmeiras estão fechados. Isso porque o time folgou ontem
E hoje, depois do empate por 1-1 contra o Vasco no final de semana, lá no Rio de Janeiro, o Palmeiras, que vive uma temporada aquém do esperado, foram 3 eliminações, primeiro para a Ponte Preta no Paulistão, depois para o Cruzeiro na Copa do Brasil e para finalizar a derrota mais dolorida por parte da torcida, a eliminação para o Barcelona de Guayaquil semana passada, aqui no Allianz Parque, próximo ao CT do Palmeiras, nos pênaltis, ou seja, o sonho da Libertadores acabou e a paciência da torcida terminou. Ontem, via redes sociais, a principal organizada do clube, a Mancha Alviverde, fez um protesto virtual, criticando 3 nomes importantes do Palmeiras. O presidente Maurício Gagliotti, do qual a torcida exige mais presença, mais pulso firme, quer que o Gagliotti dê a cara à tapa, como fazia o Paulo Nobre. Já o técnico Cuca também foi cobrado. A torcida que idolatra o Cuca pelo Brasileirão do ano passado parece ter perdido um pouco da paixão e da confiança no técnico. Querem que o Cuca dirija o clube com o amor que ele fez no ano passado. E para finalizar, as críticas mais duras foram feitas ao diretor executivo do clube, Alexandre Matos. A torcida afirma que Matos gastou muito dinheiro em contratações que não deram certo. Sugerem até que Matos teve algum interesse por trás dessas contratações. Para exemplificar, Daverson e Borja, somado o valor desses 2 jogadores, algo em torno de 52 milhões de reais. Com um valor um pouco superior, cerca de 60 milhões, o Palmeiras poderia ter contratado Everton Ribeiro, Guerreiro, Thiago Neves, Pablo do Corinthians e Lucas Prato. É isso que a Mancha Alviverde diz. Enfim, protestos à parte, a Mancha tem o direito de dizer o que quiser. Falando em Alexandre Matos e reforços, o Palmeiras hoje se aproximou do primeiro nome para a temporada de 2018. O zagueiro Emerson Santos, do Botafogo, deve assinar um vínculo de 5 temporadas com o Alviverde. O Corinthians era outro interessado no jogador, mas acabou levando aí um chapéu do Alexandre Matos, que é muito ligeiro nesse tipo de contratação. O Emerson joga no Botafogo até o final do ano e deve chegar ao Palmeiras somente em janeiro do ano que vem, ou seja, pré-contrato de Emerson Santos com o Palmeiras. Reforço para 2018. Com as informações da Academia de Futebol, Vinícius Rodrigues para o Gazeta Esportiva. Está aí o Palmeiras, portanto, já pensando em 2018. A questão sobre as contratações do Palmeiras, você acusar que existe interesse, eu acho que pode ser meio leviano. Ou você tem prova de que isso realmente aconteceu, ou é melhor não falar nada. Outra coisa, o Palmeiras fez contratações, no momento das contratações, não vi nenhum torcedor questionar. É muito fácil questionar depois se não dá certo. Agora, em sã consciência, quem vai falar que o Borja, no momento da contratação, não era um bom reforço? Quem ia falar em sã consciência de que o Guerra não era bom reforço? Quem não curtiu a contratação do Michel Bastos? Um ou outro pode ter reclamado, mas é um jogador. Do Felipe Melo. Quer dizer, todos os jogadores foram contratados, eles foram com um respaldo. O Keno era uma promessa, veio do Santa Cruz, promessa porque, apesar da idade um pouco mais avançada, se destacou no campeonato. Rafael Veiga era uma promessa, enfim, vários jogadores. Agora que a coisa não deu certo, as contratações foram ruins, eu não acho justo isso não, Chico. Eu acho, porque futebol é resultado. Você pode contratar o time do Real Madrid inteiro, botar a camisa do Palmeiras nele e não dá certo. Ponto, mas não deu certo não significa que houve um erro. Significa que houve um erro. Não. Porque as coisas têm que dar certo, tem que ter um resultado. Mas se você investe nos melhores jogadores à disposição, o que está errado? O resultado do futebol é basicamente resultado. O que eu acho é que contrataram demais. Não precisava. E mandaram muitos jogadores que tinham dado certo na época do Cuca embora, que não deveriam ter sido mandados embora, porque carregavam a pedra. Por exemplo, o Alessandro, o Rafael Marques e outros jogadores que podiam ter ficado. O próprio Gabriel, que deu certo no Corinthians. O próprio Gabriel, que não deveria ser mandado embora, foi para o Corinthians, foi campeão. Então, futebol é resultado, gente, não adianta.
pode se vestir $1 bilhão. Se não der resultado, não deu. Só para falar rapidinho, lá no site gazetesportiva.com tem uma reportagem muito especial sobre jogadores do Palmeiras que estão emprestados para outros times e estão jogando um bolão. Então tem, por exemplo, o João Pedro, que foi lançado pelo Palmeiras em 2014 e é titular na lateral direita, foi emprestado para a Chapecoense, titular absoluto, e aí se lesionou. Aí tem o Vitor Luiz, que também está jogando no Ceará, está no Botafogo. Gente, tem um monte de jogador que pode reforçar o elenco do Palmeiras sem gastar nada, porque ainda tem contrato com o Verdão. Vamos falar do São Paulo, que depois da vitória diante do Cruzeiro, 3-2, ganhou folga ontem e hoje voltou aos trabalhos. Domingo a equipe vai a Florianópolis enfrentar o Avaí, e o repórter Alexandre Silvestre esteve no CT da Barra Funda acompanhando como foi a terça-feira do Tricolor. Fala pessoal, um abraço para todo mundo. No treinamento de hoje, o professor Dorival Júnior priorizou a compactação do São Paulo sem a posse de bola, o posicionamento das linhas defensivas. 2 baixas no treinamento: o atacante Gilberto com dores no joelho e o lateral esquerdo Edmar com um problema muscular na coxa. Segundo os médicos, os dois não preocupam para o final de semana, devem voltar aos trabalhos no campo ao longo desta semana e ficarem à disposição do professor para o jogo confronto direto com o Avaí na Ressacada domingo às 16h. O São Paulo para esse jogo não terá o Lucas Prato, que foi expulso diante do Cruzeiro, e o Marcinho com 3 cartões amarelos. Em compensação, retorna à equipe o atacante Cueva, e eu acredito que retorne também o volante Jusilei no lugar do Militão. Arboleda, zagueiro são paulino, conversou há pouco com a imprensa e destacou uma de tantas características negativas desse São Paulo no Campeonato Brasileiro. Se já tem dificuldades contra os grandões, imagine só diante dos menos expressivos. A nosotros no nos gusta mucho cuando el equipo rival se nos mete atrás. Creo que es muy difícil poderle llegar con claridad al arco. Creo que para el juego que tiene Sao Paulo ahora, lo mejor que nos pasa a nosotros es que el team contrario salga a jugar de igual a igual y así poder crear muchos espacios para poder llegar al arco contrario. Creo que los equipos que se nos meten atrás nos dan mucha dificultad de poderle marcar, y eso es lo que nos pasó con los equipos que usted dice directo, porque si ustedes se ponen a ver tanto partido como Cruzeiro como Botafogo, son equipos que juegan también muy bien, que salen a proponer, y por ahí tuvimos oportunidades claras de llegar al arco contrario. O São Paulo está momentaneamente fora da zona do rebaixamento por uma questão de critério de desempate e também porque a Chapecoense tem um jogo a menos. A sequência de jogos do São Paulo apresenta 3 confrontos diretos nessa briga para fugir do rebaixamento para a Série B e 2 clássicos. No domingo encara o Avaí na Ressacada, fora de casa. Depois também fora de casa, onde nunca venceu, clássico contra o Palmeiras no Allianz Parque. Na sequência recebe a Ponte Preta no Morumbi, viaja a Salvador para encarar o Vitória e depois no estádio Cícero Pompeu de Toledo recebe o líder do campeonato, o Corinthians. Um abraço, boa noite. Abraço, Silvestre. No Corinthians, o técnico Fábio Carille segue aproveitando mais uma semana sem jogos oficiais para preparar a equipe, que teve como novidade o retorno de Jadson, como o Chico Lang já adiantou aqui pra gente. Sábado tem jogo contra o Vitória na Arena em Itaquera e o repórter Jonas Campos esteve no CT Joaquim Grava para acompanhar o treino do Coringão. A semana começa bem para o líder do Campeonato Brasileiro. Ontem, o técnico Fábio Carille teve o retorno de Marquinhos Gabriel aos treinamentos. E hoje foi a vez de Jadson aparecer para o primeiro trabalho com bola, desde que fraturou 2 costelas na partida contra o Avaí. Por enquanto, Cleison segue treinando entre os titulares, mas fica a expectativa para o retorno do camisa 10 no final de semana. O zagueiro Pablo, ainda ausente dos trabalhos no campo, segue no departamento médico. E Pedro Henrique, que vem sendo titular na zaga do Timão, foi liberado da atividade de hoje por conta do nascimento do filho. O Corinthians, que não atuou na última rodada devido aos compromissos internacionais da Chapecoense, estreia no retorno do Brasileirão neste sábado contra o Vitória na Arena de Itaquera. Com isso, a equipe do técnico Fábio Carille completará 2 semanas só de treinamentos. Mas fica uma dúvida: será que o campeão invicto do primeiro turno, dono de uma campanha impecável e líder isolado do campeonato,
voltará ainda melhor para a segunda metade da competição? Se voltarmos aí pro campeonato, pro segundo turno e não fizer o nosso papel, acho que não vale de nada, né? O campeonato ainda tem muitas rodadas para acontecer, acho que tem muita coisa para rolar ainda, e se a gente voltar mais ou menos, meio mole, as outras equipes vão encostar de novo, vão crescer no campeonato. Tem muitas coisas se falando, mas a gente sabe que o campeonato é um campeonato importantíssimo, todo mundo vai jogar o que pode, o que não pode para tentar ganhar ou classificar para as Libertadores, então a gente tem que manter os pés no chão e fazer um grande segundo turno. Como é que está o Carille nesse período? Está fazendo esse trabalho de manter todo mundo consciente, de estar focado, de estar preparado, que não pode dar moleza? Não, a gente sabe, né? Acho que desde quando do último jogo ele já comentou com a gente que seriam 2 semanas aí boas para nós, mas que se a gente não trabalhasse bem, talvez poderia complicar a gente, né? Porque as outras equipes estão jogando, estão mantendo o ritmo de jogo e a gente só treinando, isso aí também é um ponto importante. Mas acho que a gente está fazendo grandes treinos aí, estamos fazendo treinos bons, como ele fala, né? Tem 2 treinos aí nessas 2 semanas que são picos altos, que a gente tem que dar o nosso máximo, como se fosse ritmo de jogo, para que quando a gente voltar nesse sábado a gente possa voltar em ritmo de jogo e bem para sair com os 3 pontos, se Deus quiser. E tá certíssimo, Michael, né? Não adianta nada o Corinthians acabar o primeiro turno invicto, 19 jogos invicto, e começar a perder o segundo turno. Tem que manter a mesma regularidade. E domingo, exclusivo no Mesa Redonda, acho que é a primeira aparição dele na TV, ou a segunda. Aparição não, presença, presença, né, no programa. Depois que ele voltou a jogar. Quem, Chicão? Jô! Todo mundo queria Drogba, mas chegou Jogba. Jogba, artilheiro do Campeonato Brasileiro, vai estar no Mesa Redonda Futebol Debate no próximo domingo, exclusivo, dando declarações, explicando como é que reagiu, explicando como se superou e vai explicar os 7 gols que ele vai marcar contra o Vitória. Que show! Fim da nossa enquete do site GazeteEsportiva.com. A eficiência do Coringão tirou a graça do Campeonato Brasileiro? Claro que deu que sim, né? Deu que sim, 80%. Nossa, nada a ver essa enquete, hein? Vai ver que já entregaram o título pro Corinthians. Ó, o Coringão não tem graça pra sempre esse campeonato com o Coringão ganhando na frente. Isso é lógico, é uma bobagem. Tá bom demais. Gente, a gente fica por aqui, a gente volta amanhã às 6 da tarde. Beijo pra todo mundo. Tchau, beijo, vó. Tchau, filho. Tchau.